galera, pra me ensinar aqui no canal. E hoje, Capitão América, Admirável Novo Mundo, ou Mundo Novo, aqui no canal. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro filme. Bom, o filme começa a gente vê o secretário Ross, não, Ross, é o presidente dos Estados Unidos, que tá dando uma palestra em união e que os Estados Unidos vão mudar depois daquele blip lá que teve em Vingadores do Ultimato. Então agora a gente vê o Novo Falcão, que eu não esqueci o nome dele, mas eu vou chamar ele de Novo Falcão, que tá falando ali com o Sam, que tá entrando ali em uma base que é de uma gangue de cobra que tá vendendo algum produto, ou que vai comprar alguma coisa, e o Sam vai lá impedir. Eles até fizeram lá o gangue da serpente, da cobra, um monte de pessoa da igreja de refém, mas o Capitão América derrota todo mundo lá. E já vou falar primeiro ponto positivo do filme: as lutas são muito bem coreografadas, são muito bonitas visualmente. Então o Capitão consegue ali derrotar todo mundo, conversa até com o Novo Falcão, que ajudou um pouquinho ele ali. Então depois ele vai lá visitar o mentor antigo dele, um ex-super soldado, que agora vai ensinar um pouquinho pro Novo Falcão. E mais à noite eles vão ter uma festa pra ir. Na verdade não é uma festa, é uma reunião que o Ross vai estar lá. E como o capitão tá trabalhando pro secretário Ross, ele vai. Só que o mentor dele fala que o Ross não é uma boa pessoa e que não é bom ele trabalhar com ele. Mas então do mesmo jeito eles vão. Então eles chegam lá e o Ross apresenta pra gente finalmente que tem naquele celestial lá do filme dos Eternos que estava lá por anos e ninguém falou mais nada. E a gente descobre que dentro dele foi identificado um adamantio. Agora nesse universo tem um adamantio. Wolverine, será? Então lá tem um adamantio. E a gente descobre que aquele produto que o Sam tava indo lá impedir da gangue daquela serpente pegar era o próprio adamantio. Só que aí no meio dessa festa, o ex-mentor do Sam, do nada, atira no secretário Ross junto com um monte de pessoa lá. Então eles vão preso e o Sam fica meio em choque por causa disso. Então no outro dia ele invade a reunião do Ross e fala que aquilo ali é estranho porque o ex-mentor dele tinha acabado de sair da prisão e ele não ia fazer isso. Aí aparece uma mentora lá dele, não, a ajudante do Ross, fala pra ele, o capitão sair. E o capitão fica meio em choque. Então ele vai lá conversar com o ex-mentor dele. E o ex-mentor dele fala que não é pra ele se envolver nisso e tal. Então do nada, do nada não. O capitão tava ali saindo de carro quando o dono da gangue da serpente tira nele. A gente tá uma lutinha da hora. Ele prende ele e tal. Então depois a gente vê ali o Ross, que tá numa reunião com um monte de pessoa lá pra saber o que aconteceu lá e também sobre a posse do adamantio. O Ross ali tá começando a ficar com raiva já. E a gente também vê o Ross ligando ali pra um ajudante dele no meio do avião. Só que aí ele morre e aí surge a voz do vilão do filme, que é o líder. Tá falando com o Ross, que vai mostrar pro mundo quem ele realmente é. Então depois disso a gente vê o Capitão América, que ele e o Novo Falcão invadem as câmeras daquela festa e veem que o celular das pessoas que atiraram do nada emitiu uma luz e elas ficaram louconas. Então eles rastreiam ali o celular do Gangue da Serpente, que estava falando com o líder quando ele estava lutando com o capitão. Então eles invadem lá e eles enfrentam um monte de bandidos e aparece o líder. Eles lutam lá, aí o líder foge. You may be Captain Também o America, Ross, que tá but ali you're not falando com Steve o presidente do Rogers, Japão sobre a right? posse do adamante. I'm not. Não, vai ficar com nós, ela fica mais brava ainda. A gente vai ter e vai falar ali com quem que é esse líder, o que tá acontecendo, ele interroga ele. Ele fala que o líder era o cara que criou o Abominável pro Ross lá pra combater o Hulk. Só que aí deu alguma coisa errado, então ele ficou com o cérebro todo doido. E o Ross prendeu ele. E o Ross tinha falado pra ele que ia libertar ele depois que ele fizesse as coisas pra ele, já que o poder do líder é que ele tem inteligência gigantesca. Só que isso não aconteceu e agora o líder quer mostrar quem o Ross realmente é pro mundo. Então, depois disso, o capitão vai lá falar com o Ross não quer ele nessa missão, não quer nem falar com ele. Eles conversam ali. O Ross falou que estava usando o
o líder para tomar umas pílulas. O líder falar o que ele pode tomar, porque ele tava morrendo, por isso que ele tava fazendo aquilo ali com o líder. Eles conversam e tal. O Ross fala que tá tentando mudar por causa da Beth, a filha dele, que não olha mais pra ele, porque no filme lá do Hulk ele prendeu o Hulk, tá com raiva do Hulk. Ele tá bravo, ele quer convencer, né, alguém, ele quer mostrar quem ele pode ser. E é a mesma coisa praticamente com o Capitão América, que quer mostrar que ele pode ser melhor que o Steve Rogers. Então, do nada, uns caças ali, né, que o Ross e o Capitão estavam ali discutindo perto. Eles estavam num navio perto do Celestial de Adamantio. Então, uns caças dos Estados Unidos são hipnotizados pelo líder e vão atacar o Japão para aí começar uma guerra. Só que então o Capitão América e o Novo Falcão impedem isso. O Novo Falcão se fere, o Sam fica muito bravo. Então ali no hospital, né, a gente vê o Novo Falcão ali, tá na merda, tadinho. Aí a gente vê também o Bucky que aparece pra falar que ele vai ser melhor. E o Sam até fala que o Ross tinha pedido pra ele fazer os Novos Vingadores e ele não consegue. O Bucky motiva, as palavras bem lindas. Então ali a gente vê o Ross que vai fazer uma nova reunião em público, falando acho que sobre a posse do Adamantio. Então o líder aparece ali. Ele até vê o capitão. Aí o capitão manda os soldados prenderem ele, só que aí o líder hackeia os sons ali enfim, as caixas de som da reunião lá, da palestra que o Ross tava dando. E fica falando pro Ross toda a verdade, falando que a filha dele não gosta dele. Então ele estoura. E sobre aquelas pílulas que ele tomava, elas eram de radiação gama. Então com isso ele acaba virando o Hulk vermelho. Que tá bem da hora, finalmente um Hulk que destrói tudo. Pode não ser o Hulk vermelho filho das HQs, mas ele tá bem legal. Ele tem até umas partes que ele bota fogo nos carros. Aí ele luta com o capitão, que é uma luta bem legal. Só que o capitão vê que não vai conseguir, então a Beth aparece, todo mundo ali aparece, chama todo mundo pra falar com o Ross, que todo mundo sabe que ele tá tentando mudar. Então é isso, o Ross é preso, conversa com o capitão, a filha dele conversa com o Ross ali. Isso, e tem a cena pós-crédito do Capitão América falando com o líder. E o líder fala que novos multiversos vão se colidir aí. Que a gente já sabe que é vai ter o bagulho do Doutor Destino, que vai invadir o multiverso, o universo principal. E o filme acaba. Bom, e agora vai minha nota pra mim. Esse filme pra mim é um filme muito legal, as lutas são muito boas. O roteiro é bem legal, ele consegue te entreter até o final. É muito da hora o Sam de Capitão América. Eu gostei muito desse filme. Ele tem uns erros, tipo, pra mim o vilão não é tão legal. O design dele também é uma merda. Não gostei tanto do vilão, achei bem paia. A motivação dele um paiazinha também. E pra mim é uma nota 8. E esse foi o vídeo. Fui.